Muito boa tarde a todos. Antes de mais, gostaria de desejar a todos que já se encontram nesta sala as boas-vindas a mais um webinar da ASAP, para o caso vertente, ver que versa sobre o tópico de desenvolvimento de negócios, componente de uma estratégia de mobilização de recursos, identificação de recursos, apresentação de propostas competitivas e orçamentos. Antes, como é de praxe, iremos deixar aqui algumas notas introdutórias da ASAP. Começamos já, demos as boas-vindas. Por favor, notem que nesta plataforma existe uma caixa um botão que vem escrito QIA, que é uma caixa de perguntas e respostas, e esse deve ser usado para qualquer questões que os participantes tenham em relação ao webinar, e também informar que nos últimos 30 minutos deste webinar iremos passar um breve questionário que pedimos que desde já que preencham, porque é importante ter a vossa opinião. E, obviamente, também, como sempre acontece com os webinars, como aconteceu com os webinars passados, iremos enviar via e-mail o conteúdo este webinar, e também o mesmo estará disponível no nosso website da IntraHealth, neste link que encontramos ali abaixo. E em relação aos nossos webinars, eles têm estado a ter uma grande demanda. Até então, como a SAP, já difundimos mais de 60 webinars para mais de 12 mil participantes. Estes webinars, os webinars passados, que já aconteceram, podem ser encontrados no link que encontra-se abaixo, IntraHealth, www.intrahealth.org/ASAP Resources. Os nossos webinars estão disponíveis em 3 línguas. Conforme está ilustrado aqui neste slide, existe um botão onde podemos escolher qual a língua que nós queremos acompanhar os webinars a partir dela, e as línguas disponíveis são o francês, o inglês e o português. No link que nós apresentamos nos slides anteriores, onde é possível ver os webinars passados, podem baixar a apresentação PowerPoint, que estará no formato PDF, assim como podem ver a gravação deste webinar. Conforme viram e tiveram a notificação assim que entraram, este webinar está a ser gravado. Nós achamos que todos os participantes, todos os que têm nos acompanhados, têm realmente grandes ideias. Então, gostaria que nos deixassem saber dos tópicos que já cobrimos até então, o que é que gostaria de ver nos próximos webinars. Então, digam-nos no chat e nós estamos aqui para ouvir, e com certeza um dos temas que por si escolhidos vai ser trazido aqui em forma de webinar. Para este webinar de desenvolvimento de negócios, trazemos aqui 3 facilitadores, onde estou eu, Belmiro Nhamitambo, como facilitador. Eu sou assessor para o desenvolvimento de capacidades de monitoria e avaliação do ASAP. Como facilitadora temos a Iva Sitoy, que também está aqui presente neste webinar, que é assessora para o desenvolvimento de capacidade de administração e finanças do ASAP. Do PACT, que é uma organização também que faz parte do consórcio da IntraHealth para este projeto ASAP. Temos a Kimberly Riddle, que vai ser a co-facilitadora, ela que é diretora de desenvolvimento de negócios públicos da PACT, e a Kimberly Riddle é que será responsável por estar aqui a responder todas as dúvidas que poderão ter sobre este webinar, sobre os temas que estaremos aqui a apresentar. Entrando para o tema, a agenda que nós trazemos para hoje, os temas estão cobertos em 3 grandes temas, 3 grandes partes. A primeira, que é componentes de uma estratégia de mobilização de recursos, quais são os principais componentes de uma estratégia de mobilização de recursos. Teremos a componente 2, ou a parte 2, onde iremos falar do processo de identificação de recursos. E na parte 3, iremos fazer a apresentação de propostas, e a parte 3 irá versar sobre a apresentação de
propostas e orçamentos competitivos. E, obviamente, já tivemos a parte introdutória que passou atrás. Vamos também, obviamente, discutir aqui sobre os principais takeaways sobre os aspectos com quais devem sair deste encontro e, obviamente, como se adiantou, vai haver também uma sessão de perguntas onde a colega da PAC estará a responder. Em relação à primeira parte, componentes de uma estratégia de mobilização de recursos. Só para um jeito de contextualização, dizer que esta secção que vamos agora entrar nela é baseada na formação e desenvolvimento de recursos do projeto da USAID chamado NPI, que é New Partnership Initiative. Este guião é referente a junho de 2010. Quais são as perguntas-chave que devemos responder antes de desenvolver uma estratégia de mobilização de recursos? Quais são as principais perguntas-chave? Então, aqui temos listado e ao longo dos próximos slides iremos de alguma forma responder a algumas dessas questões. Mas antes, para qualquer um dos representantes da organização, seja ela já Prime ou não, a primeira pergunta a responder é: será que a tua organização tem um plano estratégico? Quais são os principais obstáculos com que se depara a sua organização para garantir financiamento? É importante também fazer esse brainstorm, é importante ter resposta, é importante buscar resposta para esta pergunta antes de realmente desenvolvermos uma estratégia de mobilização de recursos para a nossa organização. Dentro da sua organização, quem vocês consideram como parte da rede de mobilização de recursos? E a última pergunta: quais são os 3 principais objetivos para o desenvolvimento da estratégia de mobilização de recursos que a tua organização acha que é bastante importante? Então, essas são as principais perguntas que devem ser respondidas e, como disse, ao longo dos próximos slides, algumas dessas perguntas, algumas dessas dúvidas que realmente devemos nos focar em tentar responder, iremos nos debruçar assim que nós formos progredindo. Então, estratégia de processo de mobilização de recursos. Aqui, antes de mais, é importante definir aquilo que é mobilização de recursos. Mobilização de recursos é nada menos que o processo a partir dos quais nós, as organizações aqui pertencemos, buscam os recursos que são necessários para realmente alcançar aquilo que é a missão, aquilo que é a visão de cada uma da organização. Então, é o processo em que nós identificamos e vamos atrás dos principais recursos que nós precisamos. Então, aqui neste slide, acabamos apresentando quais são os processos, qual é o fluxo até que faz parte deste processo de identificação. Então, temos o primeiro processo, que é de identificação das necessidades. Essas necessidades que estão sempre ligadas a um custo, não é só identificar as necessidades. Então, aqui, nesta identificação das necessidades com custo, estas necessidades têm que estar ligadas, obviamente, àquilo que é o plano estratégico da organização, que é aquele documento que delineia ou delimita quais são, para onde a organização quer ir e para onde a organização quer ir, o que é que precisa realmente de fazer. Então, a estratégia de mobilização de recursos tem que estar alinhada àquilo que é o plano estratégico e as prioridades estratégicas programáticas, que podem incluir quais são as especializações técnicas que a organização pretende ter dentro dela, pode incluir também
a questão de expansão geográfica que a organização pode querer ou almeja a ter, ou então a réplica que pode ser usada para expandir um modelo ou uma abordagem que está sendo implementada para a organização que, na verdade, é de alguma forma promissora. Então, depois desse passo, temos que, obviamente, mapeamento de financiamentos, que é nada mais, nada menos que identificar quais são os potenciais fontes de financiamento que existem para a nossa organização, que a nossa organização pode tirar o proveito dela. Como disse, quando fazemos a identificação das necessidades, temos que ter essa identificação de necessidades tem que ter algum custo, para termos noção do que é realmente preciso. Depois de identificar o custo, obviamente, vamos para o mapeamento. No mapeamento, nada mais, nada menos do que onde ir buscar os recursos que precisamos para, em relação às necessidades que dissemos que foram identificadas, que estão ligadas àquilo que é o plano estratégico. Então, aqui é aqui onde a nossa organização identifica quais são os potenciais fontes de recursos que são necessários. Isso variam, pode ser doadores, não simplesmente doadores. Doadores geralmente são as instâncias número 1 que nós acorremos para mobilizar recursos, mas também pode ser comunidade ou pode ser também a direção da organização que nós fazemos parte. Obviamente, depois de termos um mapeamento, depois de termos uma noção de quais são os possíveis fontes que irão fazer com que as necessidades sejam implementadas para que a nossa organização possa realmente alcançar aquilo que são os seus objetivos, a sua missão e visão. É a altura de desenvolver já um plano ou estratégia de mobilização de recursos. Uma estratégia de mobilização de recursos, que deve incluir, obviamente, como é uma estratégia, deve incluir uma estrutura e deve ter também sistemas para angariar os recursos necessários. Identificamos os recursos, temos que ter uma estratégia que de forma processual guia a nossa organização sobre o que é que devemos fazer, quais são os passos que devemos seguir para que façamos com que essa estratégia funcione de modo a que possa realmente, possa nos fazer colher aquilo que nós queremos, que são os recursos para a implementação do nosso projeto, em algum caso. E, por último, temos a questão da avaliação, como acontece também no ciclo de gestão de projetos, temos os vários ciclos por qual passamos, mas existe a questão premente importante que tem a ver com avaliar. Então, no processo de mobilização de recursos, há também essa necessidade de avaliar para vermos como é que é, para vermos até que ponto estamos a progredir, até que ponto a estratégia de mobilização de recursos que nós desenhamos está realmente a funcionar e também ver se do plano que nós estabelecemos há necessidade de consolidar alguma coisa e quiçá mudar, porque às vezes nem todo o plano funciona conforme nós desenhamos. Então, nesta fase de avaliação é quando vemos quão eficaz é a nossa estratégia de mobilização de recursos, porque o fato de ter uma estratégia de mobilização de recursos não significa que vá produzir os resultados pretendidos. Então, daí temos que ter este momento em que vamos fazer esta avaliação da nossa estratégia. Indo para o próximo slide, aí, num dos processos que nós no segundo, neste caso, depois da identificação, temos o mapeamento. O próximo é conhecer um mapeamento. Depois da identificação, é um mapeamento onde, na verdade, podemos conhecer aquele que é o nosso financiador. Aqui, basicamente, o que se aconselha é que temos vários doadores, para o caso de Moçambique, para os casos dos parceiros que estão aqui, existem muitos doadores a operar no país. Então, o que cada organização deve fazer de acordo com o doador em causa, de acordo com o financiador em causa, é ver se as estratégias nacionais, há que fazer uma revisão para ver se as estratégias nacionais desse financiador e desse doador alinham-se ou não aquilo que são as prioridades da nossa organização, porque existem doadores que atuam em várias áreas de desenvolvimento. Então, nem toda a organização está a atuar em todas as áreas de desenvolvimento. Então, se é um doador, por exemplo, atuar na área da agricultura, estritamente de produção de alimentos, não necessariamente ter a ver com nutrição, então provavelmente
a estratégia que eles têm nacional que vai depois descendo de forma hierárquica, pode estar desalinhada com aquilo, com um projeto cujas prioridades são para a área de saúde, são para a área de trabalho na área clínica. Então, há que fazer esta revisão prévia, que é para aproximar-se a um doador que realmente pode financiar aquilo que é também a nossa área. Depois deste alinhamento, depois de verificar quais são as estratégias nacionais, é muito importante verificar as estratégias nacionais, porque essas estratégias nacionais acabam determinando o que é que a organização pretende fazer no país, quais são as áreas de desenvolvimento, quais são os problemas de desenvolvimento que o referido doador tem como prioridade a endereçar no país. Estão alinhadas com aquilo que são as nossas áreas também de intervenção, então aí já há um casamento ideal. Então, obviamente, depois de ter esse primeiro, no processo de conhecer o teu financiador, depois de ter este alinhamento, depois de ter essa certeza, é importante já, de forma proativa, começarmos a investigar, começarmos a querer saber mais sobre este nosso potencial financiador. Então, é sempre bom saber quais são os pontos de contacto deste doador no país, quem são as pessoas de contacto, e marcar algumas reuniões introdutórias, reuniões informais, que é para realmente deixar saber que teríamos interesse em fazer parte dos beneficiários dos financiamentos que eles fazem para levar a cabo aquilo que são as atividades prioritárias da organização. Então, um exemplo, por exemplo, de estratégias nacionais da USAID, ou para saber mais sobre como as diferentes estratégias nacionais, temos no link abaixo um link que pode nos direcionar e ver quais são as estratégias nacionais da USAID. Nos diferentes países, não só apenas Moçambique, mas também lá que podemos encontrar a estratégia nacional para Moçambique. Ainda na questão do mapeamento de doadores, quando abordar o doador? Aqui temos esta ilustração em que temos três momentos, que devem ser tomados em conta, que de alguma forma acabam casar. O que o doador quer? Aqui queremos estar mais alinhado com aquilo que são as prioridades do doador. Como disse, em relação à questão das estratégias, cada doador tem a sua área de foco, tem a sua área temática, cada doador vem endereçar algum problema específico de desenvolvimento e que, obviamente, todos acabam, de alguma forma, contribuindo para aquilo que é a eliminação das várias dificuldades que acontecem nas diferentes áreas. Então, o que o doador quer? Aqui, obviamente, é a oportunidade de fazermos o casamento, ou seja, alinhar a nossa organização àquilo que é e mostrar como a nossa organização é ideal para endereçar aquilo que o doador quer fazer no país. É a oportunidade para partilharmos aquilo que são as nossas ferramentas, metodologias, aquilo que a nossa organização pode oferecer. É aqui a oportunidade para mostrar que nós somos os melhores, somos os mais, somos os que têm melhores ligações, melhores relacionamentos com outras organizações para fazer com que a pretensão do doador possa ser levada a cabo. Obviamente, também mostrar quais são as nossas experiências passadas que realmente provam que somos a organização ideal para fazer acontecer aquilo que o doador quer. Então, obviamente, também fazendo um casamento com o que é que a situação exige em termos de implementação da organização, assim como do doador. Então, isto também faz parte do processo de mapeamento do doador, e essas questões que fui levantando são algumas questões que também devemos levar em conta. Indo para o próximo slide, aqui falamos de alguma forma, estamos ainda no mapeamento de doadores, mas como envolver os doadores. Aqui temos 4 pontos que são importantes frisar. O primeiro ponto é que devemos começar neste processo de envolvimento, neste processo de engajamento com os doadores, devemos começar com um fim em mente. O que é que queremos, na verdade, quando nos aproximamos para esse doador? Então, o que é que queremos que o doador saiba sobre a nossa organização depois da interação? Porque aqui, como dissemos, estamos no mapeamento de doadores,
estamos nesse processo de desenvolvimento, o que queremos que o doador saiba sobre a nossa organização depois desses contactos preliminares, depois desses contactos iniciais. Então, é aqui onde também é importante, de forma aberta, simples e resumida, mostrar quais são os objetivos que nós, como organização, procuramos, de modo a que já comecemos a ter algum tipo de relacionamento, já comecemos a construir algum tipo de relacionamento com o potencial doador ou financiador. E aqui, o segundo ponto, a segunda dica é temos que conhecer o nosso público. O que queremos dizer com conhecer o nosso público? É que por trás de cada organização existem pessoas, as pessoas é que fazem a organização. Por trás de cada financiador existe uma pessoa de contato. Então, temos que envidar esforços. Num dos slides passados, falou-se dessa questão do quero, saber quais são as prioridades, estratégias, depois saber quem é a pessoa de contato e procurar saber mais sobre a pessoa, procurar engajar-se mais com a pessoa, procurar ter algumas reuniões introdutórias em que apresentamos o nosso projeto. Então, é importante conhecermos o nosso público, conhecermos quem são as pessoas que realmente podem ser uma mais-valia para a nossa organização. E aqui também existem várias abordagens que podem ser usadas para realmente conhecer. Pode ser em relação à questão de, por exemplo, aquela introdução inicial. Podemos também procurar saber das pessoas que nós conhecemos, do nosso network, do nosso raio de pessoas, quem que realmente, se temos alguém que pode realmente estabelecer essa ponte e nos apresentar esta pessoa de contacto. Então, temos que conhecer o público e depois disso começar a ter algum tipo de construir algum tipo de relacionamento profissional, relacionamento que visa realmente o fim que nós queremos, que é de poder adquirir algum tipo de financiamento. Outra dica é ter em mente o interesse do doador. Quando dizemos interesse do doador, geralmente geralmente nas relações interpessoais, cada um só está interessado naquilo que lhe preocupa. Então, assim que nós nos aproximamos, aqui aconselha-se a que mostremos qual é o tipo de solução, qual é a solução que nós como organização, nós como organização trazemos para aquilo que são as pretensões do doador no país, as pretensões do doador no local onde nossa organização está a ser implementada. Então, a partir do momento que nós demonstramos que, na verdade, somos uma mais-valia, a partir do momento que nós demonstramos que, na verdade, servimos para fazer o doador alcançar aquilo que são as suas prioridades, há mais interesse em qualquer pessoa, como eu disse mesmo nas relações interpessoais, a partir do momento que tu sabes que outra pessoa realmente pode servir para fazer-te alcançar aquilo que queres, é mais fácil ligar-se a essa pessoa. Então, o mesmo acontece também nessa relação. Temos que ter em mente o interesse do doador, o que é que interessa ao doador. E se nós podemos ser uma ponte que realmente faz com que o interesse do doador seja satisfeito ou alcançado, então, essa é uma mais-valia para a organização que fazemos parte. Temos que deixar ficar a informação crítica para trás. Neste processo de desenvolvimento, nossa organização, nós temos muita informação sobre a nossa organização, mas temos que entender que as pessoas, os doadores, as pessoas do contacto, os representantes dos financiadores ou doadores não têm todo o tempo do mundo. Então, naqueles 5, 15 minutos que nos dão, temos que ser capazes de deixar ficar a informação crítica para esse doador. Temos que ser capazes de deixar aquela impressão, de que aquela imagem na cabeça de que nós somos a organização que eles precisam para realmente alcançar mais beneficiários, para realmente ter mais impacto, demonstrar mais impacto em relação a tudo que são as suas prioridades estratégicas. Então, temos que sempre ter em mente que em qualquer interação que temos que deixar a informação crítica para o doador ou financiador. Temos que certificar de que o material que temos da nossa organização é claro, curto,
gramaticamente correto, inclui toda a informação essencial do projeto. Porque, como disse, são pessoas muito ocupadas, então não tem todo o tempo do mundo. Então, se temos uma brochura que vai straight to the point, diretamente ao ponto, diz quem somos, o que fazemos e como podemos ser úteis ao financiador, essa já é um grande caminho andado para este processo de envolvimento. Indo para o próximo slide, vamos falar sobre algumas questões a serem levadas em conta no processo de desenvolvimento da estratégia de modelo, da estratégia de mobilização de recursos. Aqui apresenta-se num snapshot uma visão geral daquilo que é o template de estratégia de mobilização de recursos, onde tem os principais aspectos que devem estar lá, as principais perguntas que devem ser respondidas para que tenhamos uma estratégia de mobilização realmente de recursos que funcione. Então, os objetivos, o que é que estamos a tentar alcançar com a nossa estratégia de mobilização de recursos? Os recursos necessários, o que é que precisamos para atingir o nosso objetivo? O que é que precisamos? Para falar de recursos espécies, recursos humanos, o que é que precisamos realmente para alcançar? Quais são os potenciais doadores? De onde é que virão esses recursos? Quais são os potenciais doadores ou outras fontes de financiamento? Então, é aquela questão do mapeamento que devemos fazer de quais são as potenciais fontes que podem financiar. A diferença de financiamento, o que precisamos saber que não sabemos agora. Ou seja, qual é o gap? Quando falamos de diferença de financiamento, é onde nós estamos e para onde nós queremos ir. O que é que nós onde estamos agora, o que é que não temos ou que não conhecemos, que precisamos de ter ou precisamos de conhecer para que cheguemos ao estado ótimo. Temos também ações necessárias para aumentar os recursos. Quais são os passos necessários, específicos, que devemos salvaguardar, que estejam lá para que asseguremos que esses recursos que precisamos de mobilizar sejam feitos com sucesso? Quais são as partes envolvidas? Aqui é muito importante na estratégia de mobilização de recursos. Quem fará o quê? Da atribuição de papéis, especificamente dizer, e depois temos a questão do calendário que vem a seguir. Quem fará o quê? São as partes responsáveis na calendarização. Queremos saber quando, exatamente quando. É importante, depois vamos ver nos próximos slides à frente que existem na estratégia de mobilização de recursos, temos que ter essa informação muito bem antes do início do desenvolvimento de qualquer proposta, muito bem delineada, porque isto dita aquilo que é o outcome, ou seja, qual é o resultado positivo ou negativo que teremos quando submetemos as nossas propostas. E, obviamente, também, nem tudo é um mar de rosas, então temos que perspectivar quais são os potenciais desafios que vamos ter, que fatores internos ou externos teremos que considerar, que podem influenciar. Desculpa interromper, estamos a ouvir-lhe com muito eco, muito corte. Pode talvez ajustar a posição. Desculpa interrompê-lo. Estamos a ouvir muito com corte e eco. Começa, desculpa as caras participantes, o Belmiro vai só ajustar um bocadinho na internet e retorna já. Sim, obrigado, Ilva. Vou desligar a câmera que é para ver se a qualidade melhora. E obrigado pelo feedback. Penso que vai dando assim que for progredindo, que é para os participantes saírem daqui com a maior informação possível. Então, dizer que... Desculpa a permanência, nós estamos ouvindo muito ruído. Alô? Sim, Belmiro. Estava a dizer que ainda estamos ouvindo com muito ruído. Vamos lhe perdendo aos poucos. Mais uma vez, imensas desculpas aos participantes presentes por estes técnicos e fazem vontade que voltemos já. À vontade, Belmiro, à vontade. Mas estou a ouvir com alguma dificuldade. So, Frika, can you confirm if you're hearing it properly?
No, could you put it on presentation mode? I'm seeing your notes. Sorry? It's not on presentation mode. No. It's not on presentation? No, no. Estamos a ver com as notas. É só para voltar a sair e pôr o slide no formato da apresentação. Ok. Estou a ter aqui o feedback também dos participantes que estão a ouvir com o ruído. Okay. Hang on, let me just... Conseguem ver? Can you see? Sim, conseguimos ver. Pode voltar, current slide. Thank you. Muito obrigada, Belmiro. E o som como é que está? Está perfeito agora. Ok. Muito obrigado. Imensas desculpas aos participantes por esta dificuldade técnica. A internet deve ter oscilado. Como estava a dizer, a questão de calendarização é bastante importante porque é importante estabelecer-se mesmo desde o princípio, porque assim que começa-se com o processo, é importante depois haver a questão de prestação de contas. Então, temos que saber em que momentos é que essa prestação de contas deve acontecer. Em relação aos desafios, obviamente, nem tudo é um mar de rosas. Temos que já perspectivar antes mesmo do processo de desenho de propostas acontecer, que fatores internos ou externos temos que ter em consideração neste processo de desenvolvimento, na nossa estratégia de mobilização de recursos. Bom, este é o fim da parte 1. Iríamos reservar esta altura para perguntas em relação a esta primeira fase. Muito obrigado. So, Fikri, I was just saying that we are now going to a break for questions on part 1 that we just finished now. Thank you. Então, até então, nenhuma pergunta no chat. Caso queiram avançar, por favor, esta é a oportunidade para partilhar as vossas perguntas desta parte 1 e, caso não, podemos dar seguimento. Mas até então, na caixa de mensagens não tem nenhuma questão. Obrigado, Ivan. Também podem ir enviando, como disse, no chat, que depois no fim também responde-se a todas. Vamos para a parte 2, que é do processo de identificação de recursos. Aqui vamos falar de expansão de recursos internamente, assim como de forma externa. Quais são recursos? O que são recursos? Quando falamos de recursos, estamos a olhar para... Existem vários tipos de recursos, desde humanos, físico, social ou político, financeiro, vantagens naturais. Então, quando falamos de recursos, nem só estamos a falar de dinheiro. Então, em relação aos recursos, primeiro temos humanos, onde olhamos para a questão das habilidades dos recursos humanos, quais são as experiências, quais são as ideias que eles trazem realmente para a organização. Recursos físicos, estamos a falar de instalações, de escritórios, de equipamento, materiais, ferramentas que são necessários. Social ou político, obviamente que para qualquer organização é importante também que estes recursos estejam lá, porque tem a ver com parcerias, tem a ver com reputação e obviamente também do lado do governo, políticas favoráveis que favorecem a implementação de atividades na área em que cada uma das organizações nossas estão. E o financeiro, que é o mais conhecido, ou que dá-se mais ênfase, que é obviamente o recurso monetário, que é dinheiro, financiamento restrito, acesso a crédito, receitas de atividades empresariais. E também temos os recursos vantagens naturais, que estamos a falar de localização, estamos a falar de recursos naturais, estamos a falar de terra fértil. Então, estes são alguns exemplos dos recursos, como muito disse, geralmente olhamos simplesmente para o recurso financeiro ou monetário, mas é importante também intencionalmente olhar para esses outros
recursos, porque depois, se temos consciência da existência dos mesmos, podemos capitalizar os mesmos para o bem da organização. Recursos internos. Numa organização sustentável, todos somos responsáveis pela mobilização de recursos. Geralmente pensa-se que apenas os membros sêniores, apenas os gestores, o pessoal que está no board ou o conselho de administração é que fazem parte da estratégia de mobilização de recursos, mas todo o pessoal, todo mesmo faz parte ou deve fazer parte. E aqui também há que frisar sobre qual é a importância da liderança das nossas organizações. A mobilização de recursos, ela exige uma liderança que é empenhada para poder proporcionar aquilo que é a visão e direção das nossas organizações. A direção precisa de compreender, a direção, da nossa organização, precisa de compreender quais são as suas responsabilidades específicas para o processo de mobilização de recursos e deve apoiar mutuamente todo o staff naquilo que são o desempenho das suas funções inerentes a esta questão de mobilização de recursos. Temos aqui, por exemplo, os listados, alguns dos papéis de responsabilidades para a RM, onde vem RM Resource Mobilizations, ou seja, mobilização de recursos, mas está em inglês já a abreviatura. Em muitos países, por exemplo, a principal responsabilidade de uma direção é de assegurar a sustentabilidade da organização, bem como a sua solvência. Então, aqui, isto é importante por quê? Porque é que nas nossas organizações é importante também ter board, ter uma direção, porque doadores são mais propensos a financiar uma organização que tem um conselho credível do que uma organização que não tem. Então, aqui também a pergunta que devemos fazer é qual é que tem sido a nossa experiência na mobilização de recursos? Será que temos usado esta figura do board, do conselho de administração? Então, como disse, aqui temos alguns papéis de responsabilidades de mobilização de recursos. Por exemplo, do conselho de administração, uma das principais atribuições é a participação desses no desenvolvimento do plano estratégico, como muito bem dissemos. A estratégia de mobilização de recursos tem que estar estritamente ligado àquilo que é o plano estratégico da organização, para não incorrermos numa situação em que estamos a mobilizar recursos para algo que nem está, não faz parte das nossas atribuições, não faz parte do alinhamento daquilo que são as visões e missões que queremos alcançar. E também são responsáveis pelo desenho de propostas, a revisão, a aprovação, são responsáveis por realmente motivar, mobilizar e reter recursos humanos, implementar, obviamente, este plano de recursos humanos, não recursos humanos, de mobilização de recursos que queremos fazer, e também manter todos os stakeholders e partes interessadas do projeto atualizadas sobre aquilo que é o progresso deste plano de mobilização de recursos. Temos também aqui recursos externos de financiamento. Temos um recurso que é sobre parceiros da USAID, que é um guião que descreve qual deve ser o papel dos parceiros da USAID, e também neste guião é fornecido um link para uma base de dados que mostra dá-nos detalhes sobre os projetos sobre os financiamentos da USAID, desculpa. E essa informação podemos ter aqui neste website usaspending.gov. Então, esta é uma base de dados em que podemos pesquisar quais são os financiamentos que o governo norte-americano, a USAID, tem por país, por área temática. Podemos, por exemplo, pesquisar se queremos sobre a área de saúde, informação, se queremos sobre a área de democracia. Então, a agricultura é uma base de dados completa e que tem filtros
que nos permitem ter informação variada de acordo com aquilo que são as nossas necessidades. Então, para todas as firmas presentes aqui, é importante passar por lá. E também temos aquilo que chamamos de Business Forecast, que na tradução literal aqui colocamos como previsão de negócio, onde neste website, aqui no segundo bullet point, a USAID acaba partilhando quais são as previsões de financiamentos que vão acontecer. Então, ou seja, que vão ser lançados. Então, a USAID faz a atualização periódica deste website, trimestralmente também. Há uma secção de perguntas e respostas e que aconselha-se mesmo a aproveitar-se, porque é uma oportunidade para obter feedback da USAID sobre o que é que eles pretendem lançar, o que é que eles pretendem com os lançamentos, ou seja, os pedidos de propostas que vão lançar no futuro. Então, é realmente um recurso também que devemos usar. Então, em relação ao primeiro recurso, o guião, temos aí embaixo o link para acesso a este guião. E também temos nos últimos 2 links também o website grants.gov, o website sam.gov, onde temos informação também geral sobre aquilo que são subvenções, assim como contratos do governo americano. Então, aqui estávamos a falar neste bullet point, no segundo bullet point, previsão do negócio, ou seja, business forecast. Aqui temos um exemplo de como é que a informação é disponibilizada. Se forem a ver aqui, tem ali azul lá em cima qual é a atividade realmente a ser financiada, que neste caso era Malaria Case Management Surveillance Activity. Então, aqui, se forem ver, temos sem número de detalhes: unidade operacional, setor, qual é o especialista ou a pessoa de contacto, qual é o tempo em termos de anos, qual é a localização geográfica, se é uma intervenção de dimensão mundial ou para uma localização geográfica específica. Então, em todas essas linhas temos informação muito importante. Então, na linha, se forem ver na seta esquerda, tem a informação sobre quando está previsto o lançamento desta solicitação que a USAID vai fazer. Então, essa é a data que temos que prestar atenção nela, porque nessa altura já a informação estará disponível. Então, para qualquer solicitação que a USAID faz, temos ali na seta à direita, que está apontada para baixo, a USAID vai, em relação a este potencial financiamento, ele vai dando atualizações aqui nesse changelog sobre tudo que for ocorrer. Se houver alguma mudança, eles põem aí, fica disponível para todos, e temos a data e a hora em que essa atualização ocorreu, que é para estarmos todos interessados estarem ao corrente daquilo que está a acontecer. Então, este era um exemplo somente para verem, para quando entrarem a saber como proceder à leitura. Também alguns recursos adicionais que é importante ter em conta. Temos este Branding and Marketing USAID Style Guides. No processo de desenvolvimento da proposta, principalmente para o USAID, é importante ter noção daquilo que vem descrito nestes guiões, porque tem a ver com aquilo que é a identidade da USAID, como usar os logotipos, quais são as fontes, qual é a linguagem da USAID, de forma que estejamos mais alinhados àquilo que é o doador para o qual queremos concorrer. Então, é sempre bom que tenhamos saibamos disso, porque uma proposta pode ser recusada por um aspecto muito pequeno, como simplesmente colocar a fonte errada. Então, é sempre bom ter isso em conta. Então, também um guião de taxa de custos indiretos para organizações sem fins lucrativos. Quando estivermos a preparar a nossa proposta, iremos ter esta oportunidade de preparar o budget. Então, em relação
aos custos indiretos, há algum direcionamento que se dá neste guião, então é importante também ter em conta alguns aspectos lá vislumbrados. Também em relação à compliance é conformidade, é algo que temos que ter em conta sempre que preparamos as nossas propostas, porque se preparamos uma proposta que não está em compliance com aquilo que é o doador, como não está em compliance com aquilo que se pediu, então a proposta por si só já tem grandes chances de não ser bem sucedida. E, por último, temos também esse recurso, que é uma série de treinamentos, uma série de guiões sobre como trabalhar com anxiety. Então, tem falado de vários aspectos, de finanças, de gestão de projetos, monitoria, avaliação e tudo mais. Então, se já estamos, de alguma forma, familiarizados com o que é a anxiety, como é que ela se comporta no aspecto XYZ, já nos dá também alguma vantagem, como estivermos a preparar algumas propostas para não usarmos, por exemplo, diretrizes, por exemplo, de monitoria e avaliação, mas que não tem nada a ver com aquilo que é a anxiety. Porque a anxiety já, pelos anos de existência, eles já foram, de alguma forma, delineando qual é o modus operandi que eles usam. Então, é sempre bom também ter em conta estes recursos. Então, mais outros recursos igualmente importantes podemos encontrar nesse link abaixo. Então, este foi o fim da parte 2. Esta é a oportunidade também para o intervalo para as perguntas, mas Iva ia sugerir que todas elas, se concordarem, todas elas fossem para o fim, que vai acontecer daqui a nada. Ok, mas talvez por uma breve pausa para beberes uma água, podíamos dar espaço a Kimberly. Só temos apenas duas perguntas, Okay. Sendo a primeira do Sr. Virgílio Mubai. Hey, Eva, are you trying to speak? Não conseguimos ouvi-la, Iva. Imensas desculpas, houve uma oscilação de rede. Imensas desculpas. Kimberly, I will translate the first question in English. Most of the NGOs, they have their board of members has a tool to fulfill their normals of working. Knowing that most of these board members are not receiving salaries, which strategy that they can adopt to ensure their commitment to be a mobilizer of resources within their organization? Sure, thank you for this question. Yes, boards or members of boards are volunteer positions and therefore do not receive salaries. But in the scope of work or the articles of incorporation related to board members and an organization may outline specific responsibilities or expectations of board members. And I think that, you know, when an organization or when board members are being selected, usually by other board members, I think it's the responsibility of the board, perhaps in consultation with an executive director, to ensure that those who are being selected do understand their role in fundraising and ensuring the sustainability of an organization.
and that there are, strong models of other board members who are already mobilizing resources for long-term sustainability of any given organization. Thank you. Translating into Português, a Kimberly informa que esses membros do Conselho estão trabalhando a título voluntário e no ato da inclusão e inserção na organização, eles têm acesso àquilo que são as suas competências, os seus direitos e os seus deveres. Assim sendo, sabendo qual é o seu dever e sendo parte delas a mobilização de recursos, eles devem cumpri-los, independentemente se vão receber salário ou não. Daí entra também a figura do diretor executivo, que garante, nesse caso, com que esses membros estejam a desenvolver essa função de forma efetiva. Sendo uma posição voluntária e não havendo salários, a organização tem que ter o cuidado que está a selecionar membros que possam realmente conduzir para o processo de angariação de fundos e garantir assim a sustentabilidade da organização. Indo para a segunda pergunta, neste caso é da senhora Marta da Cunha. Vou fazer a leitura em português, que é nos aspectos a ter em conta quando submete-se uma proposta para a mobilização de recursos, tem a ver com a experiência anterior. No caso de uma organização que seja nova, que ainda não tenha implementado projetos, como deve lidar com esta questão de experiência de forma que não seja um motivo de impedimento para aceder aos recursos ou financiamento? Kimberly, translating this question to you in English from Mrs. Marta Cunha, she said that one of the aspects that they must take into consideration when submitting the proposal for mobilization of resource is one of the requirements is having a previous experience working in some kind of activity or area. In case of an NGO that is new and doesn't have any type of project implementing so far, how they can deal with this issue in terms of experience or sharing the experience to the donor, so they cannot be like denied the funding or denying the project by the donor. Yeah, that is a great question and a conundrum in if one of the requirements is having received previous funding or having implemented a previous project in order to receive funding, but not having that experience in the first place. So I think that you in that section can, perhaps write a paragraph explaining the type of work that your organization does do or has done, even if it has been on a, voluntary or pro bono basis. Another way to possibly gain experience is collaborating with other organizations in your network. So if you have good relationships with other, with other CSOs, whether they be, based in your respective countries or whether it's an international organization, seeking out those partnerships to see if there are ways to collaborate might be a good place to start and can help to build some of those foundational past performance records. Thank you, Kimberly. Respondendo à pergunta e traduzindo para este caso específico, a proposta ou a recomendação é que na secção em que tem que falar da experiência, coloquem 1 ou 2 parágrafos, onde a organização pode partilhar o trabalho que vem desenvolvendo, que era título voluntário, bem como pro bono, e igualmente partilhar as relações que vem mantendo com algumas organizações baseadas na comunidade em que se encontra inserido, ou alguma colaboração que tenha feito com algumas organizações internacionais. É sempre bom colocar essa informação e essa é uma forma de contornar esta, entre aspas, esta fraqueza da falta de experiência.
Muito obrigada. Thank you, Kimberly. Obrigada, Belmiro. Por favor, podemos seguir. Enquanto isso, vamos vendo quais outras é que poderão advir. Obrigada. Obrigada, Iva. Ok, vamos para a terceira parte, a terceira e última parte, que é sobre a apresentação propriamente dita das propostas e orçamentos, mas estamos a falar de propostas e orçamentos competitivos. Então, nesta secção, vamos nos concentrar no que acontece depois de organizações estarem familiarizadas com aquilo que é o doador, o financiador, depois de saberem quais são os recursos que estão disponíveis para a organização e onde ir para aceder a recursos externos, por exemplo, da USAID. O que significa que agora avançamos para a fase que é mais divertida, que é essa da apresentação de propostas e orçamentos competitivos. Uma das questões é por que temos que passar por esses processos de mobilização de recursos, porque é importante termos isso tudo muito bem delineado. Bem, uma das primeiras questões é porque os processos, obviamente, permitem às organizações racionalizarem a coordenação e, obviamente, manter as pessoas informadas. Porque no processo de desenvolvimento de propostas, geralmente, são muitas pessoas que estão envolvidas a trabalhar em conjunto. Então, se não tivermos processos definidos, como aqueles que eu mencionei nos slides atrás, como a atribuição de papéis, como as responsabilidades, se isso tudo não estiver definido desde o início, então isto pode, por exemplo, resultar na duplicação dos esforços do pessoal que estiver envolvido. Ou então, naquilo que são responsabilidades que, de alguma forma, podem ir entrando em conflito uma com a outra, o que pode atrasar ou afetar a qualidade do processo. Então, também quando temos os processos definidos, isso permite também avaliar quais são as lacunas e identificar quais são as seções, por exemplo, no processo de desenvolvimento de propostas que irão necessitar de apoio adicional. Isto, por exemplo, acontece quando desenvolvemos aquilo que fazemos o calendário de como é que vai ser o processo de desenvolvimento das propostas com timelines bem definidos. Então, se temos esses processos bem definidos, podemos prever em que altura e com alguma forma, com alguma antecedência, que altura, por exemplo, algum membro da equipa poderá não estar porque está de férias e tudo mais. Então, ele pode sair de férias, mas está tudo muito bem processualmente organizado, então a sua saída não pode afetar porque já estava prevista de acordo com a calendarização que devemos fazer. Então, aqui, então, quando falamos da qualidade, cumprimento ou compliance, esta é uma questão muito fundamental, porque um dos passos fundamentais e importantes que a equipa que estará responsável pelo desenvolvimento de proposta deve dar é desenvolver essa matriz de compliance, ou seja, matriz de conformidade, que é a forma, nesta matriz de conformidade ou de compliance, nós colocamos aquilo tudo que o doador ou financiador pediu e que, na verdade, no documento de pedido de propostas está claro que esses são os critérios que eles vão usar para avaliar todas as propostas que foram recebidas. Então, com esta matriz de conformidade, com esta matriz de compliance, temos como avaliar nós internamente, antes de mandarmos, nós somos capazes de avaliar como é que estão as nossas propostas técnicas, como é que estão os nossos custos, qual é que está o nosso orçamento em relação àqueles critérios que foram definidos pelo doador ou financiador. Então, temos esta ferramenta em mãos desde o princípio do processo, todos que vão, depois vamos falar isso no próximo slide, todos aqueles que serão responsáveis por fazer a revisão terão uma mesma visão daquela que o doador vai ter, então vão poder aconselhar melhor a equipa sobre o que precisa ser melhorado porque não está em conformidade com aquilo que o doador poderá ter solicitado. Então, por último, também temos essa questão de gestão do conhecimento.
Então, aqui é importante sabermos que o processo de desenvolvimento de proposta não termina quando a proposta é enviada para o doador. Aqui é a questão de gestão de conhecimento que tem que se ter em conta e é muito importante para todas as organizações, já que é aquela questão de termos aquilo que é o repositório, ou seja, toda a proposta que vamos desenvolvimento, todos vão ver que quando falamos de matriz de conformidade, há uma série de aspectos para os quais nós olhamos com vários detalhes. Então, o que significa que é muita informação que pode ser usada para propostas similares futuras. Então, isto deve fazer parte desse repositório da nossa gestão do conhecimento, para que de proposta a proposta não tenhamos que inventar ou começar tudo do zero. Ou seja, então, existe muita informação que é aproveitável, mas apenas, por exemplo, ou temos que fazer, temos que contextualizar, ou então precisamos de simplesmente fazer a atualização. Mas é importante termos este repositório, começarmos a construir de proposta a proposta esta questão de gestão do conhecimento, para que para cada proposta, de proposta a proposta, o processo fique mais facilitado. Indo para o próximo slide, passos-chave no desenvolvimento de propostas. Então, aqui, a RFA Request for Applications, ou seja, pedido de aplicações ou pedido de propostas. A USAID, por exemplo, já lançou este pedido de proposta. O que é que segue? Quais são os próximos passos que devem ser seguidos? Então, como acabei mencionando no slide anterior, a existência de processos realmente permite que a equipa se ponha já a executar assim que o Request for Applications é lançado, assim que o pedido de proposta, manifestação de submissão de propostas é lançado. Mas antes de entrar nessa secção, é importante que os colegas que estão a participar saibam que cada organização é única, então não há um processo de proposta que é definido que todos devem utilizar. Então é importante, nós esperamos que cada um dos colegas, dos parceiros que estão aqui a acompanhar, cada um pegue naquilo que acha que é útil, naquilo que acha que ainda não existe na organização em que fazem parte, desta visão geral que estamos a dar aqui, por exemplo, neste slide, e adapte de acordo com aquilo que são as necessidades atuais da organização a que pertence. Então, vamos entrar agora um pouco mais a fundo sobre alguma dessas etapas que estão aqui delineadas. Então, o pedido de aplicações, submissão de propostas foi lançado. O que é que segue? Temos, obviamente, que reunir a equipa e, como se disse nos slides anteriores, delinear qual é o papel e responsabilidade de cada um. Papel e responsabilidade que deve ser com prazos específicos sobre cada um dos membros da equipe. Isso acontece nesse calendário que devemos desenvolver. E essa matriz de conformidade, como disse, essa matriz de conformidade é nada mais, nada menos que uma matriz em que nós temos lá bem ilustrado, bem especificado, tudo o que o doador, no pedido de propostas, pediu que que fizesse parte da proposta. Porque depois dessa matriz vamos ver nos slides, nos bullet points abaixo, essa matriz é aquela que é usada para aqueles que vão fazer a revisão dentro. Então, dentro da organização, teremos alguém que tem que fazer o papel de doador antes da nossa proposta ir para o doador. Então, nessa fase inicial, temos também que colocar aquilo que são as datas-chave sobre quando é que deve, por exemplo, acontecer o kick-off meeting, que é o encontro inicial do projeto. Então, onde ver que temos aqui algumas codificações em termos de equipas. Essas codificações, essas cores representam
melhores práticas, boas práticas da indústria no que concerne ao desenvolvimento de propostas, e tem a ver também com aquilo que eu disse, com aqueles que vão fazer revisão, que essa boa prática consiste em sempre trazer para vir rever as nossas propostas olhos frescos. O que é que nós chamamos de olhos frescos? Estamos a falar de pessoas que não estão envolvidas no dia a dia, por exemplo, de revisão, de desenvolvimento da proposta, para que desse modo possam vir dar um feedback real. Por isso é que disse que eles fazem o papel de doador. Então, esses cores acabam ilustrando alguns desses aspectos que são boas práticas da indústria. Existem organizações que usam mais cores, como o arco-íris todo, para as equipas de revisão de propostas, mas nós vamos nos concentrar nessas três aqui, que é rosa, vermelho e verde. Então, como disse, essa é apenas uma proposta. Então, a equipa rosa é a equipa que faz uma revisão crítica do desenho técnico, assegura que o desenho técnico está no bom caminho. Isso acontece no início do processo. Então, assegura que a proposta tem uma sólida estratégia para realmente poder ser selecionada como para realmente ser bem sucedida. Então, esta é a primeira grande oportunidade para o surgimento de ideias técnicas adicionais e para fazermos algum tipo de correção se acharmos que a estratégia que está-se a usar para desenvolver a proposta não faz muito sentido ou não está a funcionar. Então, nesta altura em que estamos, da equipe rosa, então ainda há muito tempo suficiente para mudar de rumo, se quisermos. Então, depois temos a equipa vermelha. Este é o último grande ponto de contato para a proposta. Isso acontece, a equipa vermelha intervém antes da proposta ser dirigida para a produção final. Então, é aqui onde aqueles que eu disse que têm o papel de doadores, analisam a proposta técnica e concentram-se se a proposta tem mérito técnico e cumpre com todas aquelas que são as exigências que vinham no pedido de submissão do propostas. Então, as pessoas que vêm para fazer aquilo, a revisão, têm o papel de doador, então acabam pontuando o projeto em função dos critérios de avaliação. E, como disse, aqui nesta equipa vermelha, aqui a única desvantagem é que estes são chamados quando já falta muito pouco tempo para a submissão da proposta, ou seja, por aí 7 a 10 dias. E a desvantagem, por que a desvantagem? Porque nesta fase já não temos como fazer grandes correções na proposta ou resolver algumas fraquezas do vulto que possam vir a ser identificadas. Então, por isso que se aconselha a ter tempo suficiente para a revisão entre a altura em que a equipe rosa entra e entre a altura o tempo entre a altura em que a equipe rosa e a equipe vermelha intervém. Então, aconselha-se a ter mais tempo, acabamos planeando mais tempo. Então, isto, a equipe rosa e a equipe vermelha é mesmo para a questão da proposta técnica. Então, para a proposta do orçamento ou custos, também aconselha-se a ter 2 revisões, aqui onde vem equipas de cal e verde, tinha que estar equipas de verde claro e verde escuro. Então, a equipa de verde claro é onde os que fazem a revisão fazem uma análise inicial do orçamento para certificar que não existem questões fundamentais ou importantes que foram deixadas de lado. Então, esta revisão vai avaliar aquilo que é a proposta de custos na perspectiva do doador. Como disse, aqui as pessoas vêm com olhos do doador, que é para desempenhar o papel do doador, para nos dar feedback construtivo para que possamos melhorar de forma que esteja mais alinhado àquilo que o doador realmente precisa. Então, também no verde escuro, aquilo como acontece aqui no
entre o rosa e o vermelho, no verde escuro já não há muita margem de manobra quando a equipa de verde escuro acaba fazendo a revisão. Há margem de manobra só apenas com a equipa de verde, claro. Ainda no passo chaves no desenvolvimento de propostas, compreendendo aquilo que são os requisitos do doador. Como acabei mencionando, há vários momentos que devem acontecer a partir do momento que o pedido de submissão de propostas sai. Aqui e há a necessidade de concentrar-se em compreender aquilo que o doador está a pedir para fazer. Então, aqui, por isso, no primeiro bullet, falamos de rever cuidadosamente a requisição, ler com muita calma, voltar a reler, assegurar que todos os items, os requisitos, nós colocamos naquela matriz de compliance para assegurar que os mesmos estejam lá e nós nos guiemos neles para quando estivermos a fazer a proposta, no desenrolar do processo. Agora, é importante que teremos o maior partido do Q&A, ou seja, de perguntas e respostas, no documento de requisição, de pedido de propostas, há sempre uma pessoa de contato, existem nomes de pessoas que são responsáveis por responder a todas e quaisquer dúvidas que tenhamos em relação à requisição, em relação ao pedido de submissão de propostas. Então, temos que aproveitar-se disso e para colher um máximo de informação possível que possa nos ajudar a desenhar uma proposta com maior clareza. Então, uma vez que cada pedido de proposta inclui requisitos específicos e instruções sobre como devemos preparar propostas, então é importante que cumpramos, que estejamos em conformidade com a matriz de conformidade ou de compliance e assegurar que todos os aspectos fazemos o tick em relação a se cumprimos ou não. Isto é importante, disse atrás, por exemplo, se podemos correr o risco de desenvolver uma proposta estupenda, uma proposta maravilhosa, mas a mesma apenas ser chumbada porque não usamos o tamanho da fonte ou então a fonte certa. Então, temos que ter muito cuidado e cumprirmos mesmo com aquilo que se pede, à risca. Então, aqui também temos o recurso adicional, temos este link que nos leva àquilo que são como responder a um pedido de submissão de oportunidades de financiamento. Ainda no passos chaves, na questão do desenho técnico, aqui estamos a falar de desenvolvimento de propostas. Nos slides anteriores estamos a falar de fundamentos que devemos levar em conta. Então, não devemos devemos investigar. Estamos a falar de revisão documental, estamos a falar de procurar saber mais sobre a área específica cuja solicitação foi feita. Existem muitos recursos para tal. A própria USAID tem um grande recurso que é Development Clearing House DAC, que podem ir lá e podem ter acesso a propostas similares daquilo que estão a fazer, propostas, relatórios, avaliações passadas de projetos nas mesmas áreas. Então, se vamos para lá, obviamente que nos inspiramos, se vamos para esses documentos, geralmente vamos poder ver qual é a linhagem, qual é a linha de pensamento, a linha de implementação que a USAID segue. Então, isso só já nos dá algum tipo de vantagem quando estivermos a fazer uma proposta, porque estaremos de alguma forma alinhados àquilo que a USAID já fez no passado. Então, isso faz toda a diferença. Obviamente, temos que ter reuniões frequentes de workshops de design, em que vai se discutindo, em que as diferentes equipas
vai discutindo. É importante também termos a contribuição de pessoas que não fazem parte dessas equipas, são aquilo que chamam de olhos frescos. É sempre bom trazer perspectiva de fora, a perspectiva de quem não está a implementar conosco. Então, aqui temos também, obviamente, descrever qual é a nossa visão, abordagem, as atividades detalhadas que vamos levar a cabo e, obviamente, em que período de tempo. Então, é importante fazer o esboço do plano de trabalho. Em relação à proposta de custos, assim como a semelhança daquilo que foram das medidas que tomamos no desenvolvimento da proposta técnica, algumas dicas também são aqui avançadas sobre como desenvolver a proposta de custos. Aqui temos que, é importante nos concentrarmos em desenvolver o orçamento e acompanhar a narrativa o mais rápido possível para que possamos ter tempo para revisões. É importante também, obviamente, ver aqui a questão dos preços competitivos, não só fazer um orçamento alto, sem bases e sem digamos, uma narrativa que acompanha e que explica a quem faz a leitura do orçamento ou da projeção de custos, como é que tu chegaste aí e qual era a usabilidade dos mesmos. Então, é importante também seguir as instruções, aqui é a compliance, e, obviamente, também assegurar que há consistência, há algum tipo de consistência quando realmente fazemos os nossos cálculos de custos. Então, notas orçamentais. O principal objetivo das notas orçamentais é, na verdade, descrever para aquilo que vão fazer a revisão do orçamento, como este orçamento está ligado àquilo que são as atividades que foram propostas. Nessas notas orçamentais, que é um documento descritivo, devemos explicar porque é que cada item do orçamento é necessário para a implementação do projeto que estamos a propor. Então, nesta questão das notas orçamentais, é aqui onde cada organização realmente tem a oportunidade de brilhar no que concerne a preços competitivos. E aqui também tem a oportunidade de destacar quais são as outras vantagens das nossas propostas de custos. Então, basicamente, em relação a notas, são esses pontos importantes. E, obviamente, mais uma vez, essas notas orçamentais devem refletir, não devem ser assim, devem refletir aquilo que são a linguagem e os requisitos que vêm no documento do projeto. E deve refletir também um orçamento com precisão. Não devemos deixar de justificar de forma clara e concisa os custos e os pressupostos que estão por detrás dos custos. Então, isto é o que tem que ser em relação às notas orçamentais. Então, quais são os principais templates que tem que se levar em conta? Temos aqui ilustrados alguns que devem fazer parte do processo. Estamos a falar aqui de declaração de capacidade das nossas organizações. Temos aquilo, o modelo de orçamento que deve ser preenchido com notas orçamentais. Notas orçamentais é o descritivo que diz como é que chegamos a um custo e com base em que, para que se entenda qual é a razoabilidade, para que se entenda qual é, para além da razoabilidade, também se possa entender como é que se chegou e como é que está alinhado aquilo que se pretende implementar. Obviamente, também queremos saber do pessoal-chave, pode-se propor de forma teórica um bom projeto, mas se as pessoas que a proposta das pessoas que devem implementar esse tal projeto a priori não são qualificados, isso já mostra que algo não está bem, então é importante também haver esse alinhamento. Também a questão da abordagem de monitoria, avaliação e aprendizagem, obviamente. Temos que saber como é que vai ser feito esse processo de monitoria de projeto, como é que vai ser monitorado, a que níveis, como é que vai ser avaliado, com que periodicidade, como é que vai ser a questão da aprendizagem, como é que o projeto que vamos implementar depois da implementação pode ser usado, os resultados,
as boas práticas, bem como os desafios podem ser usados para influenciar, bem como para a implementação de projetos similares futuros. Então é importante a abordagem de gestão, também é importante que faça parte de alguns modelos que vão fazer parte da proposta. E, obviamente, temos que olhar para o passado, temos que dizer o que é que, como organização, já fizemos, o que é que somos capazes de fazer, para que, dessa forma, quem for avaliar saiba e tenha certeza que, realmente, de acordo com o passado, podemos perspectivar o futuro. Então, se implementou no passado, pode implementar no futuro, mesmo que não sejam em dimensões similares. Posto isto, chegamos ao fim do fim da terceira parte e ao fim também da apresentação que trazemos aqui para hoje no que concerne ao desenvolvimento de negócios, estratégia de mobilização de recursos. Ivan, vou passar a palavra para vocês. E, se forem ver, também já foi lançado aqui o poll, que é da pergunta, que é o questionário sobre Conseguem ouvir? Até então, Belmiro, não temos mais nenhuma questão. Não temos mais nenhuma questão? Não temos nenhuma questão? Sim, não, sem nenhuma questão. Todas as questões já foram respondidas anteriormente. So, Fikri, it appears that there's no more questions. At this point in time, there was something that you need to add or closing remarks? No, there's nothing I need to add. I just want to thank everyone again for joining us today, and thank you, Kimberly, also for helping us with the Q&A. And we'll be sending out the presentation via email, and you can also find it on our web page afterwards. Thank you. Então, a FICS apenas não tem mais nada a adicionar, apenas agradeço pelo tempo e pela participação de todos. Agradeço também a Kimberly, a Iva, e faz referência à promessa que deixamos ficar no início de que a apresentação, assim como o link para a apresentação e para o vídeo YouTube para esta gravação serão enviados também em seguida para que possam ver com mais devagar querendo. Do meu lado também é tudo, só voltar a frisar que o questionário, que preencham um questionário, que foi para que essa informação é importante porque temos que ter o feedback sobre o como podemos melhorar. Então, depois disso, acredito que é tudo. Como só ressalvar que podem ir para o website para ver webinars passados nas 3 línguas que dissemos. E muito obrigado a todos pela participação. Do meu lado é tudo e vamos, dentro de instantes, encerrar. Muito obrigado a todos. So that's it, Fikri. We have closed. Okay, great. And I'll ask Jeff online if he could end the presentation for us.